Bem, pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal. E hoje vamos dar continuidade à nossa série, sobre inteligência artificial, Python. No vídeo 1 a gente fez, um programa que transcrevia o que a gente falava no microfone em texto. E agora a gente vai incrementar um pouco mais. A gente vai usar um pacote que ele vai fazer com que o que a gente falar no microfone ele vai transcrever em texto, mas ele vai pegar o texto, falar na saída do nosso som que você tiver, ou no headphone ou qualquer outro, certo? E a gente vai fazer também de um jeito diferente. No primeiro código, você pode ver lá, a gente fez uma configuração antes de request, de não conexão com a API, não conexão de dados. A gente fez uma configuração true ou false antes, mas nesse a gente vai fazer de um jeito até mais simplificado e mais direto, tá bom? Então vamos lá. Você vai precisar do Python. Estou usando a versão 3.8.2 e a 3.8.3 que está na Release Candidate 1, tá? Então você pode fazer aí para entrar no python.org, fazer a instalação do Python no seu sistema operacional. A gente vai precisar do Speech Recognition, que a gente já usou no primeiro código. Então você pode instalar dando um pipe install. Aqui você pode copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. E a gente pode também a gente vai usar o PyTTSX3 2.8.7. O que é isso? Esse que vai ser a nova função do programa. Ele vai pegar o texto transcrito e vai transformar em áudio, certo? Então é esse pacote que vai fazer com que a gente escute o que a gente falou, tá bom? E o interessante desse pacote é que ele vai instalar e ele funciona sem internet, sem delay de conexão. Então tem os pacotes que se conectam com a API do Google, esse não vai se conectar com a API nenhuma, certo? Então vamos lá. Eu vou usar o VS Code, como sempre, tá bom? Já está instalado o Python aqui, estou usando o Python 3.8.3, 64 bits, que meu Windows 10 é 64 bits. Eu vim aqui em arquivo, New File, e vou logo salvar. Vou colocar aqui na área de trabalho, e vou colocar, você vai colocar aqui, reconhecimento, vamos colocar aqui, voz, texto, voz, certo? Então a gente vai escolher o Python, extensão python.py, salvar. O VS Code já vai pegar toda a estrutura Python e dar dica se tiver algum erro, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai importar os pacotes. Então a gente vai importar o que a gente usou primeiro, o Speech Recognition SR, certo? Tem que colocar isso. SR. Tá dando problema, meu Deus. Pronto. E eu vou importar o novo pacote, tá bom? O novo pacote que a gente viu é o PyTTSX3, certo? Então aqui ele já importou sem erros até agora. Então esse daqui vai se conectar à API do Google ou qualquer outra API que vai reconhecer o nosso áudio do microfone e transformar em texto. E esse vai pegar o texto e transformar em áudio. Esse precisa de internet, se conectar à API, mas esse não precisa de internet para transcrever áudio, para transcrever o texto em áudio, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai começar fazendo um reconhecimento, um reconhecedor,
a gente vai fazer uma instância para receber o reconhecedor da classe dentro do speech, certo? Como assim? Vou colocar aqui, vou criar reconhecedor, ele vai receber a classe Recognizer. Essa classe estou pegando do pacote Speech Recognition que a gente importou, certo? Então você coloca as dois parênteses. Então esse reconhecedor virou um objeto que está pegando a instância, né? Está pegando essa classe e vamos agora criar uma função para converter o texto em voz. Então, para fazer a função, você usa def. Vou colocar aqui criar texto fala e usar como argumento comando, que vai ser o comando principal, certo? 2 pontos. Lembrando que Python é indentação, tá? Então, esse não deu nenhuma indentação. Qualquer indentação a mais pode dar erro no seu programa, tá bom? Não dei nenhuma indentação até agora. Então vamos lá, vou colocar aqui, começar iniciando a configuração texto em voz do Pitch SX3, desse pacote que a gente importou. Então, para funcionar, ele tem uma regra simples de 3 passos. Vou criar o config, instância, né? Ele vai receber pyth.init, ele vai iniciar o pacote, certo? Então isso aqui, ó, ele vai iniciar dentro a configuração dentro do pacote que a gente criou, tá bom? O módulo. Então, colocar aqui os 2 parênteses. Essa função, essa instância, esse objeto vai fazer o quê? Ele vai iniciar a função para receber a síntese da função, né, do módulo do Python SX3 para ele começar a usar a sua função principal, que é transformar o texto em voz, tá? Então você tem que usar também o config.say, você vai usar o comando aqui, ó. Então o argumento da função que vai fazer texto em fala, você coloca aqui e vai usar também run and wait. Ele vai rodar e vai esperar ver se está tudo funcionando normal, sem nenhum erro. A gente vai fazer agora um loop. Isso aqui é a configuração, tá? E agora a gente vai fazer o loop das perguntas. Vou criar um loop infinito no sentido de o que ele tiver fazendo as perguntas, por exemplo, fale aqui, fale agora. Aí você vai falar, ele vai dizer na tela o que falou, o que você falou em texto e vai repetir em voz. Então ele vai dando esse loop, vou criar um loop infinito até você cancelar, tá certo? No Ctrl Z, Ctrl D, Ctrl C, dependendo do que você estiver usando, sistema operacional. Então vamos lá. No programa passado a gente criou um prompt de tentativa. Você colocaria quantas vezes você queria testar a sua fala para ele pegar e quantas vezes daria erro se você falasse muito baixo e ele ia pedir que você repetisse. Aqui eu vou deixar, até para ser mais rápido, deixar ser infinito, mas se você quiser colocar um loop, um for, né, um loop predestinado, você pode usar parte do código do primeiro programa que a gente fez, tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó, 2 pontos. Ó, aqui da função eu não dei a indentação, por isso está dando erro aqui. Então aqui indentar, então seleciono, dou um tab, ó, então o erro aqui já passou, já sumiu. Então a função faz parte, está dentro dessa função, né? O config, a instância, então eu coloquei mais indentação interna. O while está fora da função, então eu vou colocar o while 1, um loop, como eu disse, é infinito. Então vamos lá, vou colocar a indentação aqui no try, vou dar um try, 2 pontos,
Vou dando uns parágrafos para você entender melhor o que eu estou fazendo. Então, primeiramente, no começo, eu vou dar um print, né? O print eu vou colocar, ele vai dizer que o programa está funcionando. Então, eu vou colocar assim, vou colocar um print. Posso colocar um parágrafo ali para não ficar junto. Vou colocar, favor falar no microfone. Vou dar aqui outro parágrafo, certo? Então, aqui, se quando começar a rodar o loop, ele vai aparecer toda vez que der um loop, ele vai aparecer a instrução de você falar o microfone, certo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui um if, vou colocar, pegar a função do microfone. Então aqui, SR microfone, ele está pegando dentro do Speech Recognition. Então aqui eu estou pegando, aqui ó, a instância reconhecedor está pegando para ele reconhecer a fala. O microfone, ele vai pegar os dados do output. Então o Speech Recognition você vai usar tanto para ele ativar a entrada de áudio para o sistema reconhecer a entrada de áudio do microfone ou entrada de áudio ou microfone dentro do seu do computador, e você vai usar também dentro dele do Speech Recognition. Aqui a gente vai pegar, vou dar um if, a gente vai pegar o módulo da classe microfone que está disponível no Speech Recognition. E aqui a gente está usando uma instância reconhecedor que está pegando o módulo da classe Recognizer do Speech Recognition também. Então, o reconhecedor e o microfone, sr.recognizer e sr.microfone, são relacionados ao pacote que a gente importou, certo? Então, a gente vai... Esse pacote, como eu expliquei antes, ele vai fazer com que o microfone fique disponível. Então ele vai pegar o áudio do microfone e ele vai usar o reconhecimento da API que a gente usar. Então vão ser essas duas funções, certo? Habilitar o microfone e pegar o áudio que foi falado ao microfone, tá bom? Então vou colocar aqui um if, ele vai pegar o módulo da classe microfone e vamos lá. Vou colocar um S, vou criar aqui uma entrada microfone. Então ele vai pegar um input microfone, 2 pontos, tá? Então ele está pegando o módulo da classe microfone, eu estou criando uma entrada microfone, tá certo? Então vamos colocar aqui, eu vou fazer agora o áudio que o microfone captar, eu vou usar que a gente fez no mesmo código anterior, que foi o que? Sempre eu uso para ele reduzir o ruído ambiente, para ficar mais fácil a API entender o que a gente falou. Então, como a gente faz? Novamente, tá? Reconhecedor, que é aqui, vai reconhecer nosso áudio. .adjust for ambient noise. Isso daqui é uma função, né, do pacote relacionado ao método e à classe Recognizer. Então a gente vai colocar aqui o source, eu vou colocar entrada microfone, que a gente colocou aqui. Então, o que o microfone captar, ele vai ajustar para reduzir o ruído do ambiente, para ficar melhor da API entender. Vou criar aqui uma instância áudio, e ele vai receber o reconhecedor da classe Recognizer, .listen, o que ele estiver ouvindo ao microfone.
e a source é da entrada do microfone que a gente criou aqui. Então o áudio ele vai pegar o que captar no microfone e vai escutar. Ele vai habilitar, ele vai usar a melhora, a função da melhora do ambiente, e o áudio ele vai receber esses dados, certo? Melhorado já. Então ele vai pegar como source, né? Como principal a entrada micrófono que a gente criou e vai colocar todos os dados de áudio dentro da instância áudio, tá bom? Dentro do objeto áudio. Então agora a gente vai ter que criar a comunicação com a API, certo? Então a API vou usar o do Google, igual como a gente usou no primeiro programa. Então essa API ela vai transcrever o que a gente falar em texto. Então vou criar um objeto texto. Ele vai usar o reconhecedor aqui, ó, da classe Recognizer. Reconhecedor ponto recognize. E pode usar Bing, pode usar Wilson, vou usar o do Google. Aí ele vai pegar os argumentos. Isso aqui é uma função, tá? A função do pacote do Speech Recognition. Então a gente vai usar aqui como argumento, ele vai receber o áudio que está aqui, ó, recebendo do reconhecedor.listen, certo? Que já está repetindo, né? Que já está ajustado com redução de ruído. Então ele pegou o áudio, ajustou com redução de ruído no microfone e o áudio está recebendo todos esses dados. Então ele vai pegar o áudio, a gente vai colocar na língua para ele reconhecer PTBR, português do Brasil. Então ele vai decodificar esse áudio na língua PTBR, no idioma PTBR, tá bom? Eu vou usar aqui, ó, o texto, eu vou colocar para ele sair todo em minúsculo. Então você pode colocar assim rapidamente ponto lower. Então ele vai sair todo minúsculo. E vou dar um print. O print vai ser, vamos criar aqui, você disse, 2 pontos. Como eu tô dando 2 pontos, então por isso eu tô colocando ele minúsculo, tá? Então eu vou colocar aqui mais o texto. Então ele tá recebendo aqui, ó, a transcrição do API Google, vai receber no texto, certo? Então, como estão repetindo, ele está pegando o áudio do microfone, está ajustando para ficar com ruído menor do ambiente. Então ele pegou o áudio, captou o áudio, ele foi guardado os dados do áudio que a gente falou na instância áudio. E o texto vai ser o quê? O texto a gente vai usar a função Recognize Google, da API Google. Então ele vai transcrever o quê? O áudio que a gente colocou em cima, que a gente falou no microfone, na língua PTBR, e vai dar um print. Então isso daqui que vai transcrever, certo? Isso aqui é muito importante, tem que estar na língua português Brasil, ou se você estiver falando inglês, colocar em inglês, tá certo? Então dá um print. E eu vou colocar texto fala, que a gente criou aqui da função, texto fala, texto, certo? Então ele vai dar um print pegando a função que a gente criou em cima. Como eu disse, você pode vir aqui em run, vai dar erro porque ainda está rodando o loop, certo? Então vamos colocar aqui o texto fala em texto, a função que a gente criou. E agora vamos colocar
na linha do try, a gente vai usar agora continuar o loop. Agora a gente vai testar se tem erro ou não, certo? Então a gente coloca except, usa o request error. O que é esse SR request error? É uma classe que está usando dentro do pacote Speech Recognition. Então, esse teste de erro está relacionado ao Speech Recognition. Se ele está se conectando à API do Google para transcrever o que a gente falou em texto ainda, tá certo? Então, a gente tem que colocar isso, que se der um erro, ele para. Então, a gente coloca request erro, erro, dá um print. Se ele não se conectar, isso aqui é um erro de requisição. Se ele não se conectar à API, ele vai colocar API não disponível, certo? Ponto e vírgula 0, tem que ser entre chaves. Aí vou formatar e ele vai chamar o erro, tá? Então, se der um request erro, ele vai dar API não disponível e vai chamar esse erro, certo? Então, só vai aparecer o API não disponível se der um erro de request, tá bom? E a gente tem que colocar também outro except para ver se dá um erro de unknown value erro, que é o que? Como eu disse no programa passado, é um erro quando você fala muito baixo ou ele não capta dados de áudio pelo microfone. Então ele diz ou ele não entendeu ou ele está dando algum problema de comunicação, certo? Então ele vai dar outro tipo de erro. A gente vai colocar aqui um print. Como geralmente às vezes se a gente falar baixo ou falar muito rápido ele não pega, então geralmente é erro de fala, né? Uma fala de dados muito baixa que a API não consegue entender. Então eu não entendi a fala. Favor repetir, certo? Então eu vou salvar e vou rodar. Vamos ver o que aparece. Aqui tá dando um erro, ó. Favor falar no microfone, ele inicia o loop, mas está dando algum erro que devo ter colocado algum nome errado. Vamos lá. Format erro, entrada microfone, áudio reconhecedor, texto. Aqui chama a função dentro do texto. Fez algum erro aqui que eu não estou encontrando. Entrada microfone, reconhecedor. Aqui a função, certo? Então ele vai pegar a função que a gente criou do conversor de texto em fala, tá bom? Então essa aqui é a função do Python, certo? SX3. Ele vai dar o loop, vai começar. Então vai dar um if pegando a classe do Speech Recognition, certo? Classe com módulo, pronto, ó. O erro, tá dando erro, ó, o if microfone, certo? Então, a classe, módulo, a classe, esqueci de colocar os parênteses, certo? Então, isso aqui que eu tava, por isso que deu problema. Sempre tem que usar os parênteses, tá certo? Então, vamos ver aqui se funciona. Pronto. Aqui para mim já está funcionando e não deu erro. Vou cancelar. Então, vou explicar para vocês como ficou o código, tá certo? Ó, importei o pacote Speech Recognition, certo? E coloquei como tem que usar o SR, tá certo? O módulo, né? Importei também o Python, que ele vai fazer com que o texto
transcrito da voz pela API do Google. Ele vai pegar esse texto e transcrever em voz, nem transcrever não, é transformar em voz por esse pacote, tá certo? Por esse módulo, né? Esse pacote que a gente colocou. Então, eu criei uma instância reconhecedor. Então, ele vai pegar, vai usar a classe, né? A função, né? A classe recognizer dentro do pacote. E eu criei logo a função relacionada a transformar o texto em voz. Então, a função texto em fala. Coloquei o comando aqui, que é o source, né? O principal, interno. Coloquei uma instância config, isso aqui tem que ser o padrão de usar esse pacote. Você cria um config, uma instância, vai receber o início, né, a função do pacote. Você vai utilizar o .say, usando o comando que a gente criou aqui. E você vai dar um .run em wave, certo? Que ele vai rodar e vai esperar para ver se dá algum problema. Vou criar um loop aqui infinito, que ele vai, se der tudo certo, ele vai iniciar favor falar no microfone e ele vai usar agora a entrada do áudio do microfone. Então ele vai pegar o áudio do microfone que você falar os dados e ele vai reduzir o barulho do ambiente que está por trás da voz e vai colocar dentro da entrada microfone que eu criei. Ele vai pegar, eu criei uma instância áudio que vai pegar o que eu falei já ajustado e o texto vai fazer com que ele vai receba a função da transcrição da voz em texto pela API do Google que eu estou usando. Então o texto vai receber os dados que a API vai pegar. Ela vai pegar o áudio que já está aqui melhorado na língua Brasil, português do Brasil, certo? Se você estiver falando português, tem que colocar isso. Em inglês, tem que colocar inglês, francês, sempre mudar isso, porque ele vai fazer uma transcrição totalmente errada. Coloquei aqui o texto só para, como eu vou colocar 2 pontos, então tem que estar minúsculo. Vou dar um print do resultado, então você disse texto, que ele está pegando aqui, ó, que ele vai receber, né, a transcrição. Então você disse o texto e depois, quando aparecer o texto na tela, ele vai fazer uma chamada da função que a gente criou lá em cima, que essa função está relacionada ao Python SX3, que ele vai pegar o texto transcrito pela API do Google e transformar em áudio, certo? Então ele vai pegar a função texto fala e vai pegar o texto da transcrição. Então ele vai pegar e transformar em voz, o resultado da API do Google. Ele vai funcionar só se não tiver nenhum erro de request. Esse erro tá relacionado a uma função, é uma classe relacionada ao Speech Recognition. Então se tiver um erro de requisição HTTP para ele não se comunicar com a API do Google, ele vai dizer API não disponível. Ou se você falar muito baixo, se tiver algum problema com o microfone, a entrada de áudio, então ele não vai pegar nenhum dado e vai dizer, não entendi a fala, por favor repetir. Pode ser algum problema no microfone, ou você falou muito rápido, ou você falou muito baixo, certo? Então eu vou dar aqui o run, você vem em run FL debug, ele vai aparecer aqui no terminal. Então, por favor falar no microfone. Tô falando aqui, ó, falando, pronto. Então ele pegou, mesmo eu gravando o vídeo, ele conseguiu pegar a entrada do microfone correto. E
você ouviu que ele tá, pelo microfone, ele tá falando durante, assim quando ele transcreve a função, ele tá chamando a função do PyTTS, né? E ele tá repetindo o que foi transcrito, certo? Ó, e ele, como eu criei um loop infinito, você vai falando e não vai parar nunca. Como a gente fez diferentemente, né, do programa passado. Se você quiser sair, você aperta Ctrl C e ele vai sair brutamente, né, na força bruta, tá certo? Então, ó, vou dar um clear aqui. Então, vou fazer o seguinte, ó. E se a gente falar baixo? Eu coloquei que não entendi a fala, vou repetir. Vamos ver se tá funcionando. Testando, vírgula, testando, ponto. Vou encerrar aqui, ó. Viu o que aconteceu? Testei para não ele entender. Então ele disse, eu não entendi a fala, vou repetir. Ele está se conectando com a API do Google, mas a API do Google não está captando nenhum dado de áudio. Então ele está dando isso, dá um erro de request, requisição. Então eu testei, ele está dando erro e ele volta, dá um loop. Ele volta e repete, favor, falar no microfone e tenta fazer o reconhecimento do que você falar e fazer a transcrição, certo? E lembrando, ó, quando você se quiser colocar vírgula, ponto, eu falei justamente isso. Você pode dizer testando vírgula, testando ponto. Então vírgula, ó, ele já coloca automaticamente, certo? E ele falou depois quando captou o áudio. Então foi um jeito diferente, principalmente do except, né? E o loop que é infinito. Não é um loop como a gente colocou no programa passado, um loop fixo. Principalmente se você errar o que falou, ele vai continuar perguntando, tá certo? Então é isso, pessoal. E lembrando que o Speech Recognition precisa se conectar à API do Google, precisa da internet. O PyTSX3 não precisa de internet, entendeu? Você instala e ele ele transforma o texto em áudio sem se conectar em API online, é tudo offline, tá bom? E esse comando aqui é padrão do pacote PyTSX3, certo? Então é isso, pessoal. Espero que você teste aí, tá? Faça no seu computador, instale tudo direitinho. Se tiver algum problema, coloca nos comentários que eu ajudo você. Digo o que é que pode estar causando, né? Algum problema de instalação de pacote também, que às vezes pode dar erro. E também ficar de olho na indentação. Python é uma linguagem de indentação, então se esse print estiver aqui embaixo do try, ele vai dar problema, não vai compilar o código direito. E não se esqueça de se inscrever, porque daqui amanhã, depois da manhã, todo dia eu tô colocando vídeos diversos. E para você se inscrever, que assim quando sair novo vídeo, você fica logo sabendo, né? Se inscreve, dá o like, ajuda o canal, compartilha com alguns amigos que têm interesses iguais ao seu. E é isso, pessoal. Valeu, obrigadão. Amanhã tem mais.